Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede Municipal Paulista e é sempre um prazer receber vocês em mais uma aula do conteúdo Educação Física, do componente Movimento e Ação. E aí, gente, a gente vem observando nas aulas anteriores que a gente estava falando sobre uma prática corporal chamada ginástica, não é verdade? E hoje a gente vai estar trabalhando um conteúdo novo. A partir de hoje a gente vai estar abordando um novo assunto. E qual será, professor? Então, a gente vai estar abordando o assunto das danças, né? Nós vamos entender como funcionam as danças. Que prática corporal é essa? Como foi que ela surgiu, né? Qual é essa relação dela com a nossa cultura? A dança, ela só é apenas movimentos aleatórios com música ou a dança ela consegue expressar sentimentos, sensações? E aí a gente vai entender um pouquinho como funciona e também a gente vai entender na aula de hoje um pouco sobre o ritmo, né? A gente saber o que é ritmo, né? Quais são as manifestações desse ritmo no nosso dia a dia, certo? Então, a nossa aula hoje vai estar muito voltada para isso, tá certo? Então, a gente vai começar hoje falando um pouco sobre a introdução às danças, né? E aí a gente vai estar falando um pouco sobre os principais conceitos relacionados à dança, certo? Para a gente entender o que é a dança, para que serve a dança, né? E como a dança vai estar inserida nas nossas tradições e nas nossas culturas. Então, vamos conceituar primeiramente o que seria a dança, para que a gente entenda do que a gente está falando, não é verdade? Já pensou, você chega em algum lugar e a pessoa diz assim, fulano quer dança, e você não sabe explicar o que é. Você sabe o que é, mas não sabe explicar o conceito, não é verdade? E aí a gente vai entender que dança, ela, acima de qualquer coisa, é uma prática corporal, porque ela é uma prática que vai trabalhar principalmente com os movimentos do corpo, né? E essa prática corporal ela foi criada historicamente pelo homem. Por que foi criada historicamente pelo homem? Porque ela segue todo o processo de construção humana, desde o momento em que o homem pisou na face da terra, né? E aí a dança ela vai ser concebida como um conjunto de movimentos, movimentos esses ritmados, porque tem um ritmo nesse conjunto de movimentos do corpo. Então a dança é um conjunto de movimentos ritmados do nosso corpo, certo? E aí a dança ela vai ser, além de uma manifestação da cultura corporal, certo? Que a gente vai estar observando os movimentos do nosso corpo, ela vai ser também uma manifestação artística. Pois é, ela também é uma manifestação artística, porque ela consegue expressar dentro dos seus movimentos arte, né? Uma forma de linguagem também, uma forma de comunicação, tá certo? E aí essa dança, ela vai ser praticada a partir de várias outras circunstâncias, né? Ela vai ser usada com o auxílio dos sons e das músicas, e ela vai ser uma atividade que pode ser praticada por crianças, jovens, adultos, idosos e por aí vai, certo? E lembrar que essa dança ela pode ser tanto individual quanto coletiva. Tá, professor, mas como é que essa dança vai ser individual e coletiva? Por exemplo, a gente consegue dançar frevo sozinho, não é verdade? Então a gente solta o som aí do frevo e a gente começa a dançar. E uma dança coletiva, professor? Aí a dança coletiva a gente tem, por exemplo, a ciranda, né? A ciranda é uma dança coletiva, né? Porque exige um grupo para a realização dessa prática, né? Então, para que a gente já comece a ilustrar aí como seria essas questões aí relacionadas à dança. A gente pode observar que quando a pessoa ela se envolve com a dança, ela também está envolvida com as suas emoções, certo? Porque a dança dentro da sua relação com o ser humano, ela traz essa questão dos significados que a gente vai atribuir a cada movimento que a gente faça, né? Ninguém dança obrigado, né? As pessoas dançam porque elas têm a necessidade de se expressar. Elas dançam porque têm a necessidade de explicar aquilo que elas estão sentindo, né? Que muitas das vezes as palavras elas não conseguem explicar. Então, quando a pessoa se envolve com a dança, é quase imediata a elevação da autoestima e a sensação de bem-estar. Os movimentos da atividade
são um importante aliado no combate à depressão. Isso porque, durante a dança, os praticantes sentem a sensação de bem-estar, motivação e prazer. Então, a dança está ligada como um forte aliado à nossa saúde mental, né? Porque ela realmente parte disso. As pessoas sentem prazer por dançar, né? Elas conseguem expressar seus sentimentos, suas emoções, né? Porque é algo que vem de dentro da gente para fora, né? E aí a gente vai começar a atribuir significados àqueles movimentos. E aí, como é que essa dança, né? O professor está falando aí que é uma coisa boa, né? Que surgiu aí como uma forma de manter a nossa saúde mental, né? E aí, como é que essa dança ela foi criada, né? Como ela foi criada? Então, a dança, como a gente diz que ela é uma prática histórica, né? A dança ela surgiu lá nos primórdios, certo? Lá na pré-história. Como, professor? Ela surgiu a partir da necessidade de se comunicar. O ser humano, no começo, ele não falava, né? Então, ele precisou explicar o que estava acontecendo, né? Imagine aí, você lá caçando algo e aí você precisava falar para o outro como foi, né? E aí você não tinha como falar. E a partir dos sons, das batidas dos pés e das mãos, o que é que aconteceu? Ele conseguiu fazer movimentos que as pessoas entendessem como era essa forma de se comunicar. Ah, professor, mas o senhor está falando disso, isso é verdade mesmo? Sim. Quando a gente vê lá em artes, por exemplo, a gente vê a pintura nas paredes das cavernas, representando essa questão da dança, né? Como o homem se movimentou. Então a dança ela surge nesse sentimento, né? Ela surge como uma forma de se expressar, uma forma de comunicar lá antigamente. Depois a dança, com o passar do tempo, ela vai adquirir uma característica religiosa, né? Porque algumas civilizações, né, como a Grécia, como o Egito, né, por exemplo, eles vão utilizar essas danças dentro dos seus rituais religiosos de cultuação aos seus deuses, né? E aí ela vai estar presente também como uma forma de se ligar com algo, com a força suprema, né? Então a dança ela teve também essa característica. Quando eles dançavam para um deus da chuva ou quando dançavam para um deus da colheita, era algo que eles buscavam explicar a realidade deles, mas de uma forma de expressão do movimento do corpo, certo? Então, o surgimento das danças em grupo aconteceram através dos rituais religiosos em que as pessoas faziam agradecimentos ou pediam aos deuses sol e a chuva. Os primeiros registros dessas danças surgiram lá no Egito há 2000 anos antes de Cristo. Então, são movimentos que surgiam para tentar alcançar forças aí, seja da natureza, sejam supremas e por aí vai. E no Brasil, dando um pulo aí para o Brasil, como é que essa dança ela vai estar aqui no Brasil? O Brasil ele vai ter uma forte influência de vários povos, né? Primeiro dos povos que aqui já viviam, que são os povos indígenas, né? Influência dos povos africanos que foram escravizados aqui no Brasil e influência dos colonizadores que são a população ali europeia, né? Onde elas vão trazer os costumes ligados às suas tradições. E a dança dentro do Brasil ela vai adquirir um caráter cultural muito grande, né? Que vai estar ligada às tradições e às festas ligadas a essa relação aí da dança. Então, muitas dessas danças elas são marcas da nossa história, né? De uma população aí que viveu aqui no Brasil e deixou para a gente como herança, né? Então, diante disso, vendo um pouquinho dessa história da dança, o que é a dança, é importante a gente entender também o que é o ritmo, né? A gente não falou que a dança é um conjunto ritmado, não é verdade? Então aí a gente vai entender o que seria esse ritmo. Já viram uma vez ou outra alguém dizer: ah, mas fulano não sabe dançar, fulano não tem ritmo. Todos nós temos um ritmo, né? Seja um ritmo mais leve, um ritmo mais rápido, né? Mas aí a gente não pode dizer que ninguém tem ritmo, cada um tem o seu próprio ritmo, né? Mas, professor, o que seria realmente o ritmo? Vamos lá. O ritmo designa aquilo que flui,
aquilo que se move, movimento que é regulado. O ritmo está inserido em tudo na nossa existência. Então, quando a gente falar de ritmo, é tudo aquilo que se movimenta, tá certo? E aí a gente vai entender que o ritmo, dentro das nossas situações do dia a dia, vai estar relacionado com as batidas do nosso coração, né? Ela tem uma batida que é regulada, não é verdade? Quando a gente corre muito, o nosso coração acelera mais rápido. Ou quando a gente está em repouso, o coração bate mais lento. A própria música, elas são diversas formas de ritmo. Existem músicas rápidas, músicas lentas, né? O tempo também é um ritmo. Por quê, professor? Vejam, durante o dia nós estamos em atividades. A gente vai para a escola, a gente estuda, né? A gente brinca. À noite, o que é que a gente faz? A gente descansa. E isso é regulado por um ritmo, né? O ritmo do dia e o ritmo da noite, né? E a dança também tem um ritmo, porque existem danças mais lentas, danças mais rápidas, certo? Então, para que a gente entenda que a gente encontra o ritmo em diversas situações como essa daí, tá bom? E o que seria essa expressão corporal? A gente já vem falando que a dança ela foi uma forma de expressar-se, uma forma de se comunicar com o outro, né? E a expressão corporal ela vem trazer isso. Ela vem expor que nós nos comunicamos a partir também dos movimentos, né? Que a expressão corporal é uma linguagem não verbalizada, é a linguagem dos gestos. E aí a gente vai entender que a expressão corporal é a sensação de sentidos e significados, porque é algo que vem de dentro para fora e eu consigo me comunicar expressando os meus sentimentos, tá certo? E como é que a gente vai observar essa expressão corporal? Primeiro, como formas de movimentação do corpo, tá certo? A partir dos gestos. Como assim os gestos, professor? Porque com os gestos a gente consegue explicar ao outro o que a gente está sentindo. Se eu estou fazendo esse movimento, então eu estou me referindo que eu quero comer ou que eu estou comendo algo. Se eu faço esse movimento aqui, é porque eu posso dizer que eu estou triste ou porque eu estava chorando, né? Se eu faço assim, então eu estou dando tchau ou acenando para alguém, né? Se eu faço assim, eu digo que é legal, né? Para alguém. E dentro dessas circunstâncias, a gente não precisa falar algo, mas a gente está explicando a partir de gestos. E as expressões da nossa face também são responsáveis por essa expressão corporal, né? Porque a gente consegue dizer, dependendo da expressão do nosso olhar, da nossa boca, se eu estou triste, se eu estou feliz, né? Então, para que a gente observe isso, né? Que também as formas de tocar no outro é também uma forma de se comunicar. Por exemplo, se eu pego bem forte no braço de alguém, então eu posso estar demonstrando que eu estou com raiva ou que eu estou tentando chamar a atenção dela, né? Se eu puxo o braço de alguém, eu posso estar querendo tirar ela de algum lugar à força, não é verdade? Mas se eu abraço alguém, o movimento dos meus braços para se aproximar do outro é um abraço, é uma forma de carinho, não é verdade? E aí, se eu toco na cabeça de alguém alisando, também é uma forma de carinho, né? Então, o toque também é uma forma de expressão do nosso corpo, de tentar explicar algo, tá certo? E também eu posso dizer que a dança, além de ser um ritmo e de ser uma expressão do nosso corpo, a dança também é uma manifestação cultural, né? Por que, professor, ela é uma manifestação cultural? Porque é algo que mexe com todo mundo, né? É algo que mexe com toda a população. E aí a dança, enquanto manifestação cultural, a gente vai ver que ela está presente nas festividades, né? E a dança é algo que aproxima realmente as pessoas em qualquer circunstância que seja. E aí a gente vai entender que a manifestação cultural é toda forma de expressão humana, é toda forma de explicar algo, de expressar algo. E como a gente sabe que essa forma de expressão humana, ela é repassada assim, pela forma de cultura, a gente vai ver que as danças elas vão estar presentes nos rituais e nas celebrações, né? Então nas festividades como um todo. E aí, professor, como é essa questão aí da dança realmente ser manifestação cultural? Vamos observar pela imagem. A gente está vendo aí na imagem ó, se movimentando, né?
o maracatu rural, né, que é um dos símbolos aí do Carnaval de Pernambuco, né, e é uma forma de manifestação da cultura, porque ela traz traços tanto da cultura dos africanos, como da cultura indígena e da cultura europeia. E aí, como é que vai ser considerado manifestação cultural essa relação da dança? Porque as danças estão ligadas às festas, às religiões, às produções culturais da nação, que dizem, contam e encantam, que faz quem vê. Trata-se de incontáveis manifestações que são mantidas pela tradição e pela sua manifestação corporal nas festas populares. Então a gente vai entender isso, que as danças elas estão ligadas à manifestação cultural por conta dessa relação dela com as danças, né? Dessa relação com as festividades, né? Se a gente for observar, nós temos 3 grandes ciclos festivos durante o ano. E dentro desses ciclos festivos a gente tem danças que explicam e representam esse ciclo. Vamos pensar, nós temos o ciclo carnavalesco. E nesse ciclo carnavalesco a gente tem as danças do carnaval. Quais seriam? O frevo, o caboclinho, o maracatu, não é verdade? E aí a gente tem como ilustração aqui, ó, o frevo nessa primeira imagem, não é verdade? O outro ciclo é o ciclo junino, é o ciclo que a gente já está se aproximando aí, relacionado às festas juninas, né? E quais são as danças do ciclo junino? A gente tem o forró, tem o coco, tem a ciranda, tem as quadrilhas, não é verdade? E a gente pode observar na imagem, ó, aí um exemplo aí da quadrilha junina, né? E temos o ciclo natalino. Professor, e no ciclo natalino tem danças? Sim, temos as danças, algumas danças folclóricas, principalmente aqui em Pernambuco. Nós temos o cavalo marinho, o pastoril, que são danças que fazem representações ao Natal. Então, para vocês observarem que as manifestações, né, das danças, elas vão estar presentes aí nesses ciclos festivos, né, que conseguem dar significado às nossas tradições e às nossas festividades. E aí a gente coloca alguns tipos de dança, né, para a gente saber como classificar algumas delas. Então nós temos as danças folclóricas, também conhecidas como danças populares. Temos as danças de salão, a dança contemporânea. Nós temos as danças circulares, né, as danças religiosas, a dança improvisada ou uma dança teatralizada e por aí vai, certo? Só para a gente classificar como é que são essas danças. E os elementos básicos da dança. Quais são esses elementos básicos? Temos o espaço, que vai se referir ao trajeto do corpo, do início ao fim, né, dentro de uma coreografia. Temos o tempo, que constitui a ligação entre a dança e a música. E aí esses elementos eles formam um compasso musical que pode ser mais lento, né, que pode ser moderado ou rápido. E o movimento corporal, quando o corpo, né, ou parte dele se movimenta em um determinado tempo e espaço. Então a gente tem aí esses 3 elementos importantes, né, que constituem a dança. E por que que o homem dança, né? O homem dança para se comunicar. O homem dança para tentar mostrar ao outro aquilo que ele está sentindo, né? O homem dança porque ele necessita se relacionar com os outros. Como a gente pode observar aí, ó, a imagem da ciranda, né? Uma dança aí em grupo, em conjunto. E a grosso modo, o homem dança para dar sentido e significado à sua vida, certo? Então, as danças elas servem como uma forma de dar sentido e significado e explicar a sua realidade, né? Explicar as suas tradições, explicar a sua história, tá certo? E aí, como desafio da semana, eu vou propor para vocês da seguinte forma. Eu quero que vocês conversem com os pais de vocês e perguntem a eles quais eram as danças, né, das festividades que eles participavam antigamente. Façam uma listinha aí de como foi quais foram essas danças que eles dançavam. Se alguma festividade da comunidade de vocês tem alguma dança em específico, tá certo? Então o desafio da semana de vocês é esse. É tentar buscar quais foram as danças do histórico aí dos pais de vocês, tá bom? E aí como reflexão a gente coloca aqui, a dança expressa o que o coração está sentindo. Então é aquela relação de sentimento. É aquela relação de que eu tenho algo a expressar, mas não consigo falar, mas eu me movimento a partir de uma música. Então é algo que vem de dentro de mim para fora,
Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Tenham aprendido bastante coisa aí sobre a dança. A gente se encontra na próxima aula. Um beijo para vocês e até a próxima.